Olá, amados, a paz do Senhor, aqui pastor Leandro Silva. Estou aqui neste vídeo para conversarmos sobre a palavra de Deus e vim aqui trazer uma mensagem para vocês, que é uma mensagem de Páscoa. Quero desejar a todos que estão vendo, que estão ouvindo e que vão também assistir, seja hoje, seja amanhã ou outro dia. Desejo a todos vocês uma feliz Páscoa e que Deus abençoe grandemente o coração e a vida de vocês. Desejo saúde para aqueles que estão acometidos dessa doença, da pandemia. Desejo também proteção a todos que estão aí lutando para se manter saudáveis e o Senhor Jesus possa estar nos abençoando. Quero pedir para você pegar sua Bíblia, livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 22 em diante. Nós vamos ler um pequeno trecho da palavra de Deus e vamos meditar nessa mensagem de Páscoa que tem como título A Mensagem da Cruz, porque o significado da cruz, da Páscoa não é coelho, não é chocolate, você bem sabe disso, mas é sempre bom relembrarmos, né, e compreendermos melhor, talvez um pouco mais profundo, o que significa realmente a Páscoa, a mensagem da cruz. Texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 em diante, diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse texto da palavra do Senhor que ilustra esta ministração que eu quero fazer ao seu coração, que é sobre a mensagem da cruz, né? Estamos aí na Semana Santa e nesse momento sempre as televisões, né? As mídias aí passam, reprisam os filmes sobre a Páscoa, sobre Cristo, e é importante a história, né, de Jesus, mas que nós possamos compreender mais, né, e melhor o que é realmente a mensagem da cruz, porque muitas vezes temos a impressão de que ela é apenas uma mensagem assim bonita, com uma história de fundo moral, que Jesus foi um cara legal, um cara bacana, e que devemos seguir o exemplo dele, mas ele morreu na cruz, e muitos filmes terminam aí, né, não continuam, mas na verdade Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, cumpriu o plano de salvação que o seu Pai, o nosso Deus, já tinha predito antes da fundação do mundo, já estava planejado, e os profetas, né, foram declarando isso, até chegar a época do nosso Senhor Jesus, quando ele veio aqui nessa terra, se encarnou. O apóstolo João vai dizer que o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Então temos essa maravilhosa salvação através do nosso Senhor Jesus. E essa história maravilhosa, ela tem que ser entendida e compreendida. A mensagem da Páscoa é a mensagem da cruz. O texto que nós lemos, Paulo enfatiza que existe uma importância na vida, ou as pessoas procuram importâncias na vida, né? Todos nós temos algo que achamos importante ou não. E aí os judeus, para Paulo, né, declarando, os judeus procuravam um Messias e sinais para isso, né? Com todo aquele cuidado de não quebrar a lei, não fazer isso, não fazer aquilo, e procurando sinais de onde está o Messias que havia de vir. Essa era a preocupação, era a importância na vida para os judeus. Os gregos tinham como importância a sabedoria, aquilo que é conhecimento, inclusive algumas correntes filosóficas como o gnosticismo, que influenciou na igreja primitiva, né, a igreja do primeiro século. Eles acreditavam que a salvação vinha através do conhecimento. Então, além de você aceitar Cristo como Senhor e Salvador, você tem que conhecer, tem que ter conhecimento, senão você não vai ser salvo, né? A salvação através do conhecimento, a gnose, o gnosticismo, que foi uma heresia do primeiro século. Então, as pessoas elencam, né? Elas priorizam algumas coisas como importância. E Paulo vai dizer aí nesse texto que os judeus eram os sinais, né? Os gregos a sabedoria. E aí Cristo vem e realiza sinais
mas não são suficientes para os judeus acreditarem que ele é o Messias. Cristo vem com sabedoria de Deus, né, com um conhecimento maravilhoso de tantas coisas, e mesmo assim, né, os gregos não entendem, não compreendem. Então, a mensagem da cruz ela precisa ser melhor explicada cada vez mais em cada geração, porque senão ela vai ficando escondida e as pessoas não compreendem exatamente, né, a mensagem da cruz. E hoje, então, a nossa mensagem deve ser a mensagem da cruz. A nossa ênfase deve ser a mensagem da cruz. A nossa mensagem, a nossa pregação deve ser, né? Estamos vendo aí um evangelho totalmente distorcido, evangelho da prosperidade, evangelho da vitória, né? Vitória, 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 só você é filho do rei, você vai sempre ganhar. E aí, né, quando acontece tragédia de problemas como esse que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, muitos profetas se calam, né? Então, fica claro que eram falsos profetas, porque o evangelho nunca foi apenas vitória, né? Nunca foi apenas coisas boas. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a nossa mensagem, a nossa ênfase deve ser a cruz. A mensagem da Páscoa é a mensagem da cruz. Priorizarmos isso. Mas o apóstolo Paulo fica com a Bíblia aberta aí, 1 Coríntios 1, texto que nós lemos. Vamos trabalhar um pouquinho rapidamente aqui sobre essa questão, né? Por que a mensagem da cruz, que a mensagem da Páscoa deve ser a nossa pregação, né? Então, a primeira coisa, primeiro falando de sinais, né? Por quê? Primeira coisa, a cruz supera todos os sinais. A cruz supera todos os sinais. Então, o texto diz lá que os judeus pedem, né, procuram sinais miraculosos. Então, os judeus receberam vários sinais, se a gente pensar, né, vários sinais de Deus desde o Egito, né? Eles viram, né, livramentos poderosos, grandes feitos do Senhor. Eles foram libertos do Egito, depois Jericó. Vemos na vida de Elias livramentos, na vida de Davi, Ezequias e por aí vai. Então, sinais e livramentos, né, é o que não falta na vida e na história do povo de Israel. Talvez até por isso, então, seja essa ênfase, essa importância tanta que eles dão em relação a sinais, né? Mas quando Cristo vem, eles estão enfatizando os sinais, estão enfatizando um determinado tipo de sinais, porque Cristo fazia sinais, Cristo fazia milagres, e mesmo assim os judeus continuavam pedindo sinais, mas na verdade eles não reconheciam que o Messias estava ali na frente deles, né? E o próprio Jesus vai enfatizar isso, quando ele fala, olha, vocês querem os sinais, mas o único sinal que vai ser dado é o sinal do profeta Jonas. Jesus declara isso em Mateus capítulo 12, verso 39 e 40. Ele diz lá, eles responderam, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus estava dizendo, ele como Messias, o maior sinal de todos. João vai dizer isso depois, né, que o verbo se encarnou, como já disse, já citei aqui. E eles não entenderam, não compreenderam, não aceitavam. E aí Jesus, compreendendo o coração deles, declara, olha, vocês são uma geração má, uma geração adúltera. Não vou ficar fazendo sinal aqui só para vocês crerem, né? E isso é triste, né? Trazendo para os nossos dias, para a nossa vida cristã, muitos cristãos só reconhecem que é Deus quando tem algum milagre, quando é algum sinal. Então Deus tem que ficar fazendo milagre, sinal toda hora, para a pessoa ficar feliz, ficar contente, falar, puxa, Deus está comigo. E isso não é necessário. Quando você amadurece na vida cristã, é lógico que o milagre é bom, um sinal, Deus falando conosco, com certeza. Mas o fato de Deus não estar fazendo milagre a toda hora não quer dizer que Ele te ama menos, não quer dizer que Ele esqueceu de você. Pelo contrário, a cruz, a mensagem da cruz supera todos os sinais. Ao olharmos para a cruz, devemos pensar, puxa, esse é o maior sinal de que Cristo me ama. Aleluia. Então não precisaria mais de nenhum outro sinal. Só de olhar para a cruz e ver o sofrimento que o nosso Senhor Jesus teve, já é sinal suficiente para o resto da vida. E chegarmos na eternidade e o agradecermos profundamente por esse grande amor. Não é isso? E Jesus então declara, né? O maior de todos os sinais era esse, estava acontecendo ali, diante deles, a presença dele, mais aquilo que ia acontecer.
E se você pensar na morte de Jesus, naquela época, vários sinais acontecem, né? A Bíblia diz, os evangelhos relatam, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, pessoas santas, boas pessoas que já tinham morrido, ressuscitaram, voltaram para suas famílias, apareceram novamente, está em Mateus, capítulo 27, verso 51 e diante. Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. Então isso é suficiente para que a gente pare de pregar o evangelho de sinais. Deus faz sinais? Sim. Faz maravilhas? Sim. Mas Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Vamos orar para que Deus intervenha, para que Deus faça. Deus pode fazer, pode libertar, pode realizar, mas o maior sinal de todos é o evangelho da cruz, é a cruz. Não devemos pregar um evangelho de sinais, devemos pregar o evangelho da cruz. Essa é a compreensão que temos que ter nessa Páscoa, né? E não ser mais um momento de ficar pedindo, mas não, pedir, como o apóstolo João diz em 1 João capítulo 5, se pedirmos algo segundo a vontade do Senhor, sabemos que Ele nos atende. Então, primeiro a vontade de Deus tem que ser feita. Amém, querido? Segunda coisa, por que a gente deve pregar esse evangelho, né, da cruz? É porque na cruz a sabedoria aprende. Na cruz até a sabedoria aprende. Então é interessante, né? Os gregos, aí falando agora dos gregos, eles buscavam conhecimento, né? A essência da vida, um elemento. Se você estuda um pouquinho de filosofia, você vai ver os primeiros filósofos, desde Tales, de Mileto, passando pelos pré-socráticos todos, né? Eles vão pensar nisso, que o universo é formado de uma coisa só, um elemento. Então existe uma essência, a essência de todas as coisas. Um diz que é a água, outro diz que é o fogo, outro diz que são 5 elementos, outro diz que eram os números. E a tentativa deles é explicar que existe um conhecimento que está presente em tudo. Existe uma essência, uma substância que contém todas as coisas. Esse é o pensamento, é a preocupação dos filósofos, né? Depois vem os socráticos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, que vão trabalhar essa ideia, né? E vão desenvolver. Mas isso tem um pezinho na teologia, né? Tem um pezinho nessa coisa de querer conhecer aquilo que é desconhecido, o divino, né? E nunca houve uma separação entre esse pensamento filosófico do pensamento teológico. Mesmo os filósofos tinham a sua religião, tinham o seu pensamento nos deuses deles, né? E sabiam que não havia divisão entre o conhecimento humano e o conhecimento divino. E os gregos então vão ser os primeiros a pensar nisso. Só que eles entendiam que a eficiência do pensamento, da sabedoria, ela era horizontal, né? Então, eu não consigo explicar algo divinamente, ou eu quero deixar os mitos para lá, né? Não quero mais acreditar em mito, não quero mais acreditar que quando chove é porque Deus está triste, né? E as lágrimas, a chuva são as lágrimas de Deus, né? Então, não quero acreditar que quando o trovão cai é Deus que está bravo, né? Então, existe toda uma ciência por trás disso, a gente sabe disso. Mas, então, há uma substituição, né? Para se afastar disso, os gregos substituem esse pensamento divino com o pensamento humano, né? E aí eles vão para o outro extremo. É lógico que quando chove não é que Deus está triste. Existe uma explicação científica, mas Deus está por trás disso. Deus é o provocador da chuva, né? Ele que estabeleceu a ciência, a natureza para que chovesse. Então, os gregos eles se afastam para o outro extremo, para colocar então que a sabedoria ela é a essência, a importância na vida. Temos que apenas ter sabedoria e conhecimento. E mais, eles ainda dizem que essa sabedoria não é para todos, é para alguns escolhidos. Então, por isso que Paulo vai dizer, né, aqui no texto que nós lemos, os gregos procuram sabedoria. Eles estão sempre procurando a sabedoria. Só que essa sabedoria, essa inteligência é humana. Só que nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Logo, a criatividade, a inteligência que o homem tem, vem de Deus. O homem é inteligente porque Deus é muito mais inteligente. O homem é criativo porque Deus é muito mais criativo. Então, entender isso é o que Paulo está dizendo, né? A fonte de todas as coisas está em Deus, mas o homem desviou o seu olhar em relação a Deus, não reconhece isso. Então, o texto de 1 Coríntios 1, 21, Paulo diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus,
Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Então Paulo está dizendo, olha, em 1 Coríntios 1:21, como os homens substituíram, foram para o outro extremo, porque conhecimento de Deus não é suficiente, não é importante, então vamos ter conhecimento aqui humano. Então o que aconteceu? Deus usa aqueles que não conhecem nada, né, e usa aí o escândalo da cruz para que então a salvação venha, para que Jesus venha. E Jesus não veio para os sábios apenas, né? Jesus não veio para os mais entendidos. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus veio principalmente para os mais simples. Os mais simples, os pobres, tinham muito mais aceitação, né, nas palavras de Jesus do que as pessoas entendidas, pessoas que sabiam, como os escribas, fariseus, que tinham conhecimento religioso da época, não aceitaram a Cristo, rejeitaram o ensino de Cristo. E as pessoas simples, humildes, até as pessoas de má conduta, né, como prostitutas, meretrizes, né, publicanos e todas as pessoas que não eram tão assim, né, de caráter bom, também aceitaram, abriram o seu coração. Foi interessante, veja como a sabedoria humana ela tem limitações. Então o evangelho também não pode ser um evangelho só de conhecimento, um evangelho só de sabedoria, porque esse evangelho não tem o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus que une o conhecimento ao conhecimento humano ao conhecimento divino, ou seja, horizontal e o vertical, né? Podemos até fazer esse simbolismo com a cruz, né? A cruz é a convergência, né, do homem a Deus, a sabedoria humana com a sabedoria divina. Então só a sabedoria humana não é suficiente, né? Então os gregos enfatizavam essa sabedoria humana. Então a cruz de Cristo é a resposta de Deus a essa sabedoria humana, algo que é sem sentido, né? Os gregos então que pensam na lógica, né, pensam nas coisas de sentido, para eles, não é que a gente diz que Jesus morreu na cruz e venceu. Não, mas ele morreu, se morreu, perdeu, né? É uma coisa fora da lógica para os gregos, né? Mas a palavra de Deus, como eu acabei de ler, né, diz que a loucura para os gregos é a salvação, né? Algo que é ilógico, algo que é louco, né? Essa compaixão, essa misericórdia que Cristo tem na cruz, né? Essa mensagem da paz que inaugura essa graça, a graça que é a maior sabedoria do mundo, que não é compreendida pelos seres humanos. As pessoas até rejeitam a graça. Quando você ajuda uma pessoa demais, ela fica assim, né? Por que você está me ajudando? O que você está querendo em troca? A graça não é compreendida. A graça não é compreendida. Então precisamos entender isso, né? É importante entendermos isso. E em relação à palavra de Deus, se pensarmos no texto de Provérbios, né, capítulo 2, versos 6 a 8, que o Senhor dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o entendimento, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham em integridade, guardando-lhes as veredas da justiça e preservando o caminho dos seus santos. Terceiro ponto, vamos pensar aqui, por que a cruz envergonha qualquer escândalo? Por que nós devemos pregar essa mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa? Porque a cruz envergonha qualquer escândalo. Se você olhar para a cruz no sentido literal, né, a pior maldade que alguém deseje para seu maior inimigo não chega perto da forma da morte de Cristo na cruz. Morte que ele se submeteu. A crucificação até hoje é considerada a forma mais cruel e desumana de morte. Cristo sofreu muito por nós, e inocente. E Cristo sofreu de todas as formas, né? A forma física, literal, mas também a forma espiritual, porque se você lembrar o texto de Gálatas 3,13, o texto diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa é a citação de Deuteronômio 21, 23. Então, Cristo sofreu fisicamente, literalmente, sofreu também espiritualmente, porque aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Então, ele é também estigmatizado assim. A morte na cruz era reservada para rebeldes, né, para pessoas contra o Império Romano, né, ladrões, assassinos, traidores, rebeldes. Então Cristo morre ao lado de dois ladrões, então também, né, ao lado, no centro,
também estou confundido, né, ou estigmatizado como um rebelde. Cristo morre na cruz, aquela dor, né, como disse, literal, né? Pensa, se você já viu algumas análises, né, médicas, então a dor lancinante da perfuração dos membros, né, superiores e inferiores, então ele ali naquela cruz e né, crucificado aqui no pulso e nos pés, então aquela dor, né, daqueles pregos, né, entrando e continuando, o sangramento e a pressão arterial baixando em decorrência disso, imagina horas ali na cruz, um incômodo de respirar, então Cristo está lá preso, cada vez que ele respirava ele sentia dor, então tinha que respirar, sentia, na hora de respirar sentia dor para respirar, né? E a sua pele, seus pulmões já perfurados, né, daquilo que ele já tinha recebido, os açoites ou todos os maus tratos antes, né, quando foi colocado até na sua cabeça aquela coroa de espinhos. Tamanha dor levava pessoas a ficar com vertigens, né, alucinações. Entendemos que Cristo não sofreu isso, até porque ele não quis, né, normalmente se dava aquela bebida forte, que era misturada com fel, aquele vinagre já, né, o vinho já totalmente fermentado, e Cristo, segundo a palavra de Deus, ele não aceitou, porque aquilo era para dar um alívio, né, para a pessoa ficar meio que embriagada, né, mas ele não quis. A exposição ao sol, à chuva, né, os animais, né, tudo, também isso, e fora também a questão literal, né, gente, a gente vê em filmes e desenhos Cristo ali com um pano cobrindo as suas partes baixas, mas na realidade não havia aquilo. Cristo estava totalmente nu ali na cruz. Então perceba, né, a exposição e a vergonha, o sofrimento de Cristo em todos os níveis imagináveis. Então a morte na cruz levou ele a ser maldito, traidor, suportou a dor cruel, uma exposição vergonhosa, tudo isso por nos amar. Então a cruz ela supera qualquer escândalo. Tudo isso ele fez por morrer por nós pecadores, pessoas que nem dão conta disso, rejeitam o seu sacrifício. O apóstolo João vai dizer em João capítulo 1, verso 10 e 11, estava ele no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Páscoa, deve falar da cruz, e não pode esconder, né? Alguns têm medo ou têm vergonha de usar a cruz, né? Eu não tenho, porque ao olhar para a cruz eu vejo o amor, vejo a graça do Senhor, mas não podemos esconder que realmente foi cruel, foi uma morte desumana, e que Cristo sofreu muito por nós. Então, estamos vivendo numa época de pandemia, a tragédia, com certeza, pessoas mortas, pessoas, né, que perderam seus entes queridos, né? Fica aqui minha palavra de consolo nesse momento, todos que perderam. Mas, amados, nada supera a morte na cruz de Jesus, né? Nenhum sofrimento, mesmo do pior momento do coronavírus, não supera aquilo que Cristo morreu na cruz. Sofreu muito mais, muito mais. Tudo isso por nos amar. E o quarto e último ponto, que a cruz é uma expressão louca de amor por nós, exatamente isso. Por que essa mensagem do Evangelho, a mensagem da Páscoa, deve ser a nossa ênfase? Porque é uma mensagem de amor, um louco amor, né? Cristo pendurado ali na cruz, você lembra disso? Ele olha para todos e fala, Pai, perdoai-lhes, que eles não sabem o que fazem. Como isso, né? Que amor é esse? Que consciência é essa, né? E dizer que aqueles que lhes faziam mal, ele perdoa. Ainda pede para Deus perdoar, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. Então, ele é a segunda pessoa da Trindade, desceu da glória, deixou lá tudo, se submete ao sacrifício da cruz, espancamento, dores, a morte na cruz. E aí ele fala uma coisa dessa, né? Aí Paulo vai ratificar isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Ele diz lá, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Então, Deus criou o homem para ter comunhão com ele, você sabe, né? E desde a queda, Deus está planejando esse retorno, planejando, fazendo esse plano de salvação. E
para ter novamente o homem ao seu convívio, e para novamente passear, como a Bíblia diz lá em Gênesis, na viração do dia, e ter relacionamento com os homens. E é o que o apóstolo João diz, hein? João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que esse, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E Cristo não ama só os amigos, né? Cristo ama os inimigos, ama todos. A salvação na cruz está disponível para todos. O texto de Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus dá a prova do seu amor para conosco, e que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Oh, aleluia! Né? Então é um louco amor por nós, é um amor que não dá para entender, né? Tem algumas canções que cantam exatamente isso. Jesus, que amor é esse? Que amor tão grande esse, que nos constrange, que faz nos ver a nossa pequenez. Então essa é a mensagem da Páscoa, amada, é a mensagem da cruz. Então eu volto a dizer, quando eu olho para a cruz, não tenho vergonha de ter uma roupa com a cruz, ou de carregar a cruz, ou de olhar para a cruz, porque a cruz é um símbolo de morte, sim, crueldade, mas antes de tudo é um símbolo de amor. Ao olhar para a cruz eu vejo quão pequeno eu sou, quão grande é Deus e quão grande amor Ele teve por mim, pecador. Então isso que deve ser também a sua verdade, né? A sua prática, o seu comportamento. E eu quero concluir com o texto, né, que nós lemos, que fala exatamente: pregamos a Cristo pelo poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a mensagem da cruz, queridos, é poderosa. Tudo isso nós temos que declarar, né? Quem crê nessa mensagem realmente será sábio, viverá bem nessa terra e no porvir. Então a mensagem da cruz é a mensagem da Páscoa, esse poder de Deus, e que, como nós falamos aqui, é a mensagem que supera todos os sinais, é a mensagem que até na cruz a sabedoria aprende, é a mensagem que envergonha qualquer escândalo. A cruz envergonha qualquer escândalo, e a cruz é uma expressão de amor maravilhoso, louco até, né? Podemos usar esse adjetivo por nós. Então, queridos, quero encerrar aqui a minha palavra com uma frase de um cientista famoso, né, na antiguidade, que era cristão, chamado Blaise Pascal. E ele diz assim: para quem eu clamaria, Senhor, a não ser para ti? Nada a não ser Deus poderá satisfazer a minha esperança. Só tu foste capaz de criar a minha alma. Só tu és capaz de recriá-la, imprimindo nela a imagem de teu santo Filho, meu Salvador. Blaise Pascal. Vamos terminar com essas palavras e vamos orar. Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento, podemos compartilhar a tua palavra. Quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está vendo, assistindo esta mensagem, e que a mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa, ache morada nesses corações, ó Pai, que haja transformação, que haja cura, haja restauração, haja salvação de vidas, em nome de Jesus, e acima de tudo possamos compreender, ó Pai, que a mensagem ainda hoje, poderosa, eficaz, eficiente, e que pode transformar qualquer coração, é a mensagem da cruz. Não é a mensagem apenas da vitória, não é a mensagem apenas, ó Deus, de que vamos vencer, que somos filhos do rei. Não, é a mensagem da cruz, a mensagem poderosa de salvação, que ainda hoje transforma e salva e liberta. Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, beijo no seu coração e feliz Páscoa para todos nós.